Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus e aos demais amigos que compartilham conosco neste momento de luz, de aprendizado, de crescimento espiritual. Nós estamos hoje realizando a 173ª palestra online. E hoje vamos ter a nossa irmã Cátia Gomes, trabalhadora da Federação Espírita de Pernambuco, e no projeto Escutatória. Eu pediria ao nosso irmão Rildo para que fizesse a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento de glória, de alegria, de felicidade por estarmos aqui e pedindo, Jesus amado, neste momento, pedimos a permissão para falar em Teu nome, da grande história da Tua mãe, a nossa mãe, Mãe Santíssima. Jesus amado, nos conceda a felicidade e a alegria de falar em Teu nome nessa noite maravilhosa, iluminando os pensamentos da nossa irmã Cátia, que dará a palestra da noite de hoje. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos e afasta todas as influências negativas que possam, nesse momento, tentar interferir os trabalhos na noite de hoje. E assim, Jesus amado, em Teu nome, em Tua santa e divina bondade, passa a palavra para o nosso irmão Luiz, para conduzir os trabalhos de abertura da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Hoje teremos uma abordagem de um personagem importante, Celina, mensageira de Maria Santíssima no mundo espiritual, sempre nos trazendo as notícias, o alento, digamos, o alívio das nossas dores, das nossas angústias. Então, é um espírito iluminado, porta-voz da nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a nos amparar, a nos ajudar. Então, a nossa irmã Cátia tem essa mensagem que eu acredito que todos vão gostar muito do que ela vai nos apresentar hoje. Cátia, a palavra é sua. Muita paz. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos, que faz essa casa de luz e de oração. Muito obrigada por mais essa oportunidade. E dizer que o mentor dessa casa, ele conhece bem Celina. Então, ele já era um caminheiro na sua jornada. E é uma personagem que muitas vezes não temos, assim, o tempo, né, para pesquisar, para olhar, para ver, para procurar saber quem é. Até porque não é um personagem muito bem conhecido, né, nas hostes, digamos assim, essas hostes mais materiais. Ela é aquele ser, aquele espírito que de fato faz o seu trabalho no anonimato, no silêncio, né? É aquele espírito que, por estar à frente de algumas questões e como espírito já evoluído, faz o seu trabalho no silêncio. Lógico que essa palestra eu vou dar o meu colorido, porque não tem como a gente falar sem dar o nosso colorido, contextualizar, mas tem fontes de pesquisa sim, e ao final vou dizer todas as fontes que foram pesquisadas e que a gente traz. Mas eu vou começar, não era bem o roteiro esse, mas eu vou começar pelo nosso Novo Testamento, que diz o seguinte, certo? Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21 a 24,
a 24, diz o seguinte: a ressurreição da filha de Jairo. E nessa mesma parábola tem duas, a da filha de Jairo e a da mulher com fluxo de sangue. Eu não vou falar da mulher do fluxo de sangue, embora ela esteja no caminho, na jornada de quando Jesus vai à casa de Jairo para ver a sua filha, né? Então, ele diz o seguinte, Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, no barco, reuniu-se uma turba numerosa sobre ele. Ele estava junto ao mar. E chega um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo. Assim que o viu, prosternou-se, junto aos pés dele. E roga-lhe muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Saindo com ele Jesus, com Jairo, uma turba foi numerosa e o seguia e o comprimia. Nesse momento que o comprimiam, aí vem no capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34, a história e a trajetória da mulher de fluxo sanguíneo, que eu não vou ler, mas foi no caminho. Então, continuando, no capítulo 5, versículo 35, diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Eles estavam a caminho, indo, né, ao encontro. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo de relance a palavra que falavam, diz ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando. Após entrar, diz-lhes: por que estáis alvoroçados e chorais? Jesus faz as perguntas. A criancinha não morre e não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Ele, porém, fazendo todos saírem de dentro da casa, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha e os que ele estavam e ingressavam onde estava a criancinha. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João, que irmão de Tiago. Por quê? Porque ambos tinham uma mediunidade e que naquele momento iria ser aproveitado os fluidos para que Jesus trouxesse à vida aquela menininha tão conhecida, chamada. E aí ele diz assim, e agarrando a mão da criancinha, Jesus diz: Talita cum, que traduzido é mocinha, eu te digo. A mãe se levantou e andava. Estava com 12 anos e extasiaram-se com grande êxtase. E ordenou-lhe veemente que ninguém soubesse disso e disse para dar-lhe algo de comer. Essa passagem está no Novo Testamento pela tradução de Haroldo Dutra Dias. E aí, na pesquisa, para que a gente comece um pouquinho a conversar, eu trouxe algo aqui que é bem interessante. É um diálogo de um amigo espiritual
que se denomina Pai Benedito de Aruanda. É um diálogo. E que ele diz o seguinte: Celina, a pequena guerreira, mensageira e companheira fiel de Maria Santíssima, mais comumente chamada por todos da época. Que época? A época de Jesus. Talita, a garotinha, a filha de Jairo, ressuscitada por Jesus, e está relatado nos 3 evangelhos. Eu só li um, está em 3. Em Lucas, Mateus e Marcos. Eu li Marcos. Por que Marcos? Porque lá ele frisa que Talita cum, porque ele traz a tradução transliterada para o grego. Então, ele traz do aramaico, que a frase vem em aramaico, para o grego. As escritas estão em aramaico. E aí foi dito por Jesus, nesse dia, Jesus permitiu apenas que Pedro, Tiago e João o acompanhassem, pedindo aos pais que não contassem nada a ninguém. Por que será? Explica esse pai Benedito de Aruanda, que não quer ser, né, chamado por outro nome, como amigo espiritual, que a garotinha Talita é Celina, que sofreu um ataque cataléptico. Esse problema teria surgido em um tombo que levara poucos dias antes, batendo a cabeça e, consequentemente, criando um traumatismo craniano. Por isso, antes de tirá-la da crise, foi preciso a cirurgia espiritual com Jesus, que ele pediu justamente a quem? A Pedro, Tiago e João, que eram médiuns de grande potencial em efeitos físicos, doadores naturais do ectoplasma, que foi utilizado pela equipe espiritual que a assistiu naquele momento. Um espírito puro de indescritível luz, essa é Celina. Eu vou parar um pouquinho por aqui para a gente conversar. E isso nós sabemos? Não, porque não é divulgado. Porque o espírito, talvez o pai Benedito, seja da falange de quem? Do Dr. Bezerra de Menezes. Seja um trabalhador que venha com ele. Por quê? Porque ele conhece bem Celina. Ele sabe bem quem é Celina. E aí a gente traz aqui uma parte muito interessante. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento, que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, tempestades de dores sobre as próprias cabeças e corações. Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Lembra de Talita lá atrás, que ela precisou passar pelo processo de quase morte. Talvez ali ela precisasse realmente daquele momento para poder ela já iniciar o processo de purificação do seu espírito e daqueles familiares, porque hoje nós estamos no momento, estávamos conversando antes sobre isso, de crer. A gente não pode mais pedir para ver. A gente agora tem que crer e buscar as nossas forças, a fé que temos dentro de nós. Tudo que a gente lê, tudo que a gente teoriza, tudo que a gente fala, a gente precisa agora praticar. A gente precisa agora colocar dentro de nós
a consciência de que o melhor está por vir, mas o ruim, ele já passou. E que nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações com a certeza de que estamos passando por quê? Porque é ou o karma, ou as reações das leis, ou a justiça divina, ou são dívidas. Não adianta querer fugir. Então, estamos num momento crucial de adoecimento mental. Temos que buscar o autoconhecimento, temos que buscar em profundidade a nossa fé. A gente vai ter que buscar ela lá do fundo do poço, raspar, para poder a gente entender que ela está ali, porque a esperança é, de fato, a única palavra que nós devemos trazer nos nossos dias, no nosso dia a dia. E com isso me fez lembrar um hospital chamado Esperança. Um hospital que, quando foi pedido pelas hostes espirituais para que aquele que sucumbiu na época de uma pandemia, como o nosso querido Eurípides Barçanufo, aquele homem lá de Sacramento, no ano de 1902, parece uma coisa assim, 1902 ou 10, entre aí, ele passou pela pandemia da peste negra, não sei se foi da peste espanhola, da febre espanhola, enfim. Então, nesse processo, ele teve que passar para compreender o que estava acontecendo. E quem aparece para ele? Chorando, angustiado. Jesus. Jesus aparece chorando e ele diz: Senhor, choras? Porque estamos fazendo tantas coisas erradas? E aí Jesus diz que não. Ele chora porque tem tanta gente retornando para o mundo espiritual completamente desequilibrado. Isso em 1900 e alguma coisa. Vamos botar no ano de 1900? Imaginemos hoje. Espíritas com medo de morrer. E como é que pode? Se nós cremos na reencarnação, como é que a gente pode ter medo de morrer? Se a gente todo dia fala, a gente faz um estágio, a gente lê teorizando e a gente pratica na fala. A gente só não estagiou, porque quando a gente fizer o estágio como a nossa querida gripe espanhola, obrigada, Paulo, quando a gente faz esse trabalho, essa coisa né, de entrar dentro da gente, e foi no ano de 1918 que Paulo colocou aqui, a 1919. Obrigada, viu, Paulo? Então, quando a gente começa a fazer essa interiorização, como diz nossa querida Joana, a gente começa a compreender qual é o nosso caminhar, né? O que é que nós devemos fazer para nos melhorar? E aí a gente precisa parar e entender que se um homem que ele era materialista, que ele não acreditava, aliás, ele era muito católico, desculpa, Eurípides Barçanufo era muito católico. Então, ele de repente, ele passou a ser espírita? Não, ele precisou passar por um processo, mas ele se transformou naquele espírita. E aí, ao desencarnar, tempos depois, que a gente também não sabe, ele é convidado para estar à frente do Hospital Esperança, que é o hospital que foi fundado, foi feito no mundo espiritual para os espíritas. Minha gente, que coisa, é um privilégio, né? É não. É um sofrimento. Porque os espíritas que desencarnam no ápice do desespero, com medo de morrer, achando que morre, e que quando volta vê que não morreu, e entra em conflito, eles vão para lá. E como é
que Jesus faz um trabalho desse, trazendo essa querida Mãe Santíssima para nos auxiliar. E aí ela diz o seguinte: se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam, de fato. Se a gente pagasse tudo ao pé da letra, acredito que não tínhamos mais oportunidade de reencarnar, porque ou a gente já ia para o mundo primitivo, ou os superiores iriam para outros mundos. Então, o planeta Terra já ia ser extinto, praticamente. A regeneração já não existiria. Isso é um pensamento meu, tá? Deixar bem claro. Mas Deus é também misericórdia, atendendo às criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Um Eurípides Barçanufo, um Dr. Bezerra de Menezes, um Dr. Inácio Ferreira, um médico barabense, psiquiatra, que trabalhou em vida no Hospital Psiquiátrico Manicômio Uberaba, fundado pelo pai de Dona Maria Modesto Cravo, que ainda trabalhadora no mundo espiritual como médium intermediária. Veja, a gente desencarna, a gente acha que deixou de ser médium. Meu Deus, como a gente está enganado. A gente vai para o mundo espiritual sendo médium. E lá tem as reuniões mediúnicas iguais às nossas, só que com mais profundidade. Espírito médio, como Dona Maria Modesto Cravo e tantas outras, estão ali nas reuniões mediúnicas, servindo de médios intérpretes para aqueles espíritos que não conseguem chegar nos médios como nós, encarnados. E a gente sabe disso? Não, a gente lê, mas a gente não entende. Porque está tudo isso nas obras de André Luiz, de Emmanuel, né? E aí, tal é a função misericordiosa de Maria: suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas, certo? Conscienciais. São problemas de consciência, não é um problema que a gente hoje comprou e não pagou, né? Aqui não. É um problema de consciência, ou um problema que a gente hoje olhou de cara feia para uma pessoa e ficou com raiva e pronto, foi embora e não quer ver mais e espero que não passe na minha frente. Não, esse problema aí é muito sutil, é um problema consciencial, é de consciência. Pagando até o último centavo, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz coletivamente. Veja, Maria Santíssima precisava de coletivamente para fazer alguma coisa? No meu ponto de vista, não. Mas ela sabe que ela precisa de outros para estarem juntos. Então, ela precisa coletivamente. Aí a gente acha que a gente pode fazer uma palestra dessa sozinha. Aí eu acho que eu li, tudo que eu li foi só eu. Seria tão pequeno da minha parte não compreender que estou sendo auxiliada pelos meus amigos espirituais, pelos amigos espirituais da casa. E é por isso que a gente tem que entender que espiritismo ele é feito com espírito. É como o Divaldo diz, eu não posso deixar de mostrar na hora que eu estou numa tribuna que o doutor Bezerra, o irmão Bezerra precisa falar, eu dizer não, eu não posso, porque nós acreditamos e cremos em espíritos. E como é que pode nós, espíritas, fazermos tudo sozinhos? Porque não fazemos sozinhos. Se nossa Mãe Santíssima precisa coletivamente envolver a Terra com os eflúvios de almas,
como se expressam a nossa pequenez, não é? E aí ela vem com o seu manto de virtudes ou sua aura luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Olha o autoconhecimento. Nestes dias de transição, isto é, particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores, e de restabelecer a verdade. Como a gente pode restabelecer a verdade se a gente cala? Se a gente silencia? Como não posso ler um relato de um irmão, porque ele se denomina Pai Bendito, Benedito, Pai João? Qual a diferença que isso faz para mim? Então, a gente precisa entender que temos que ter misericórdia primeiro conosco. Porque se eu não olhar para mim com misericórdia, eu não vou olhar para ninguém com misericórdia. E quando nós olhamos para o outro, é com as nossas lentes imperfeitas que enxergamos o outro e a imperfeição do outro. Então, por isso que nós precisamos, nesse momento, de refletir essas falas que não são minhas, que são do nosso querido Chico Xavier, que estão em várias obras, mas que eu vou dizer sim, aqui está, que está numa obra que foi escrita por ele, junto com Dona Ivone, que é um livrinho que tem Maria de Nazaré na frente, que ele estava aqui junto de mim, eu não sei porque eu guardei. Então, significa que nós precisamos entender que a verdade precisa ser dita. Como está escrito aqui no Evangelho, Jesus usou os nossos irmãos. Ele poderia ter feito sozinho, mas ele precisava coletivamente de todos aqueles que ali estavam, Tiago, João e Pedro, para emanar os fluidos para aquela menina. Ou será que ele não poderia fazer tudo sozinho? Claro que poderia. E quantas vezes ele não fez tudo só? E pode. Mas ele quer mostrar para a gente que não se faz nada sozinho. Nem ele, como espírito superior, não faz nada só. E por que nós queremos ser tão perfeccionistas e queremos fazer tudo só? Mas o perfeccionismo é a doença do ego. É quando eu, como perfeccionista, quero ser tão perfeita, quero fazer tudo só. E aí eu me engesso. E aí eu fico com problemas na coluna, no pescoço, com torcicolo, com dor na lombar, com dor na perna, com dor nas articulações. E aí eu não entendo porque eu estou com tanta dor. Porque eu enrijeci, porque eu perfeccionizei algo que poderia ser mais leve. Porque se eu pedir a ajuda dos meus amigos espirituais, que sei que tenho muito mais do que inimigos, como diz nosso querido Rogério, aí sim, eu seria muito mais auxiliada se eu abrisse o meu campo de vibração. Mas como estamos passando por momentos de turbulência, o que acontece? Eu entro na faixa da vibração mais pesada, mais inferior. Porque eu vou entrar com o meu ego, com o egocentrismo. E aí eu vou fazer aquilo com que as coisas comecem a se desajustar. Se Jesus precisou de 3 dos seus apóstolos e Maria precisa de uma coletividade de espíritos para auxiliar, e quem sou eu? Eu não faço nada só, até porque eu nem vim para o mundo só. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí, continuando, é quando diz assim, nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. Muitos acham que o joio do trigo é
eu vou separar os espíritas dos espiritualistas. Gente, a gente precisa entender que quem separa não somos nós, é Jesus. Porque se eu fizer a minha menor parte, a minha terça parte em silêncio, sem precisar de aplausos, para onde eu for, eu vou ter a colheita. Mas a colheita, sem precisar que eu queira colher, é natural que eu queira, lógico, aplausos, porque eu estou no mundo dos aplausos. Mas é mais profundo, mas é mais perfeito se eu não quiser aplausos, sem a demagogia. Naturalmente, aplaudiu, agradeci, aquilo não me inflou. É o que acontece isso com nossos irmãos que são palestrantes muito antigos, como um Divaldo, como um Raul Teixeira, como nossa querida Sueli Caldas Schubert, que volta ao mundo espiritual, para nos auxiliar de lá. Então, são tantos que a gente não tem ideia, né? E aí, a alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora por alguns momentos, que seja segundo fórmulas pré-estabelecidas, ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Essa época difícil que está escrita aqui foi em 1950 e alguma coisa que Chico Xavier escreveu. Imagina que a época já tem 70 anos praticamente, né? Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece. Quando elevamos ao céu nosso olhar suplicante, há para todos nós, os que se afligem na provação, uma carinhosa e compassiva mãe que nos ampara e consola. Compadece de nossa dor, contempla-nos com misericórdia e manda-nos então o anjo da sua bondade para balsamizar os nossos padecimentos. Quem é esse anjo? É Celina, a mensageira da Virgem, mãe de todas as mães. O gênio tutelar da humanidade sofredora, que nos traz, quando o pranto aflora nos olhos, das que são filhas e irmãs, das que são esposas e mães, na terra, no coração das quais muitas vezes se concentra a amargura, vem. Deixa eu só arrumar aqui o computador, querido. Quando o pranto aflora nos olhos das que são filhas e irmãs, das quais muitas vezes se concentra a amargura, vem Celina e toma-as nos seus braços de névoa resplandecente e, através dos ouvidos da consciência, lhes diz com brandura: veio a dor bater a vossa porta? Coragem, não desanimeis nas ásperas lutas que objetivam vosso aprimoramento moral. Pensai naquele que teve sua alma recortada de martírios, loucura de martírios lacerada,
de sofrimentos, atormentada de angústias. Ela se desvela no céu por todas aquelas almas que acolheram suas pegadas de mãe amorosa e compassiva. Foi ela que, escutando a oração de vossa fé, me enviou para que eu vos desse as flores do seu amor. Sacrosanto, portadoras da paz, da humildade e, sobretudo, da paciência. Porque o acaso não existe. E tudo na vida obedece a uma lei inteligente de causalidade, que foge aos vossos olhos, que se sentem impossibilitados de ver toda a verdade. Tomai, minhas mãos, cumpri austeramente todos os vossos deveres. Fechai vossos olhos aquilo que pode obstar vossos passos para a luz e caminhai comigo. Os anos são minúsculas frações de tempo. E um dia, sem vos deterdes por um cansaço, chegareis ao pé daquele ou daquela, que é a vossa mãe, que é o vosso pai, desvelado de todos os instantes. E todos aqueles e todas aquelas que a ouvem sentem-se sustentadas por braços tutelares, na noite escura das dores, e vertindo lágrimas amargosas, preparam-se e se iluminam na pedregosa senda da virtude, para respirar os ares felizes do encantado país, onde desabrocham os lírios maravilhosos da esperança. Veja que coisa linda. Gente, isso está no livro. Mãe, Francisco Cândido Xavier. Quem escreveu? A sua mãe, Maria João de Deus. Não foi eu que falei. E o que ele fala aqui? Lírios de esperança. Quem são os lírios de esperança? Nos vales tenebrosos, nas sombras, no vale dos suicidas, senão os servos e as servas de Maria, os legionários de Maria. Todos aqueles que estão ali buscando, né, auxiliar a dor, através de quem? Através de sua serva Celina, de sua mensageira. Ela, de fato, é a mensageira divina. E é nisso que nós devemos entender que no mundo espiritual não só tem Jesus a nos auxiliar. No mundo espiritual não só tem Maria Santíssima. Que ela poderia sim, quando a gente faz uma prece, quando a gente invoca o Pai de Misericórdia, quando a gente faz o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria, a Santa Maria, quando nós fazemos, nós estamos entoando cântico aos ouvidos espirituais do maior de todos, que é Deus. E o que é que ele faz? Ele emana as nossas vibrações, isso é uma leitura minha, viu, gente? Ele emana as nossas vibrações para aqueles que estão mais próximos de mim, para me auxiliar. E quem são os mais próximos de mim? São aqueles que estão comigo desde a minha encarnação, a minha reencarnação. O meu anjo tutelar, que é o meu anjo guardião, o guia espiritual,
que vem comigo zelando. Mas, às vezes, ele sozinho sabe que eu sou muito difícil, espírito renitente. O que é que ele faz? Ele pede auxílio. E o auxílio vem. Quando muitas das vezes nós estamos em reunião mediúnica, quem faz parte da reunião sabe o que falar, estamos sentadinhos ali, né? E muitas vezes não conseguimos nem sentir a presença das entidades espirituais. Mas quando a gente pensa que não, já chegou a comunicação para a gente passar. Então, nem sempre somos avisados, nem sempre estamos sentindo mal-estar, angústia, dor, sofrimento. Às vezes, o espírito é tão diligente, tão difícil, tão complexo, que ele não se aproxima da gente para não adoecer. A misericórdia divina deixa eles à distância e nos emanando as vibrações, que só com as vibrações a gente já passa mal. Imaginemos se esse irmão, essa irmã, como uma ave de rapina, ou um ser lupino, se aproximasse de um de nós. Como seria? Nossas vibrações iriam todas para ele e não teríamos como nos restituir. Então, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é mágico. Mas a gente crê. E é muito interessante isso, porque estudando um pouquinho sobre Celina, foi aí que caiu a minha ficha. E muitas vezes a gente diz assim, eita, eu estou sentindo a presença de Joana de Ângeles. Não é, gente. Minha irmã Dulce, não é. É as suas servas, as suas legionárias. Como nós temos os nossos, se alguém aqui ou todos nós trabalhamos, temos os nossos subordinados e somos subordinados a alguém. Do mesmo jeito é assim. Mas no mundo espiritual, não tem esse negócio de quem é subordinado ou quem é superior. Não, são todos iguais. O que vai diferenciar é a moral. E é por isso que quando o nosso querido, o nosso benfeitor espiritual dessa casa que hoje nos acolhe, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele volta para o mundo espiritual, ele é recebido por Celina. Quando ele fecha os olhos, que ele abre o lado de lá, ele olha e ele pergunta, filha, é isto mesmo? E aí ela diz assim, um dia, isso é um diálogo entre Divaldo e Dr. Bezerra. Imagine esse diálogo, coisa mais linda. Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes, isso é Divaldo falando, qual foi a sua maior felicidade quando ele chegou no mundo espiritual? Ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, isso ele conversando com o Divaldo, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando me falou suavemente. Bezerra, acorda, Bezerra. Gente, para ela ter a forma de falar, eu chamava assim, senhor, doutor, veja a delicadeza e a intimidade no sentido de intimidade espiritual que ela tem para chegar a ele e falar dessa forma. Quando ele diz que abriu os olhos e via bela e radiosa. E aí ele diz, minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que ele dissesse que você já se encontra na vida maior.
havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi meu filho, uma multidão que acenava com ternura e lágrimas nos olhos. E aí eu perguntei: quem são, Celina? Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida chagada, viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o veem saudar no pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos, no caminho para atacar a senda que um dia percorremos. E esse diálogo, ele está no livro Semeador de Estrelas, do Dona Elvis Schubert. E aí ele diz o seguinte, que ele não teria colheitas, ele não teria realmente sido aquele ali recebido por aquela bela, por aquela radiosa senhora jovem, né? Uma menina que aos 16 anos ela está no mundo espiritual a serviço da Mãe Santíssima, que era a idade que ela tinha quando a Mãe Santíssima a convidou. Então, quando nós começamos a entender um pouquinho de que sozinhos não somos, de fato, semeadores, e precisamos, para semear, de muitos e muitos e muitos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Porque todas as vezes, nesse momento em que estamos passando, olhamos para o alto e rogamos misericórdia, porque hoje a maior doença não é o vírus. A maior doença hoje é a doença mental. São os transtornos psiquiátricos e obsessivos que estão chegando aos montes. São muitas pessoas que aparentemente nós olhávamos e víamos como pessoas ditas normais e que estão surtando, gente. Será que nós também não somos uma dessas pessoas? Que somos tão rígidos e rigorosos conosco? E queremos fazer tudo com tanta perfeição, se a perfeição ela vem de Cristo, de Maria Santíssima. E se eles, como perfeitos, precisam dos seres, como Celina, como o doutor Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles, como a irmã Dulce, como a irmã Célia, como tantas outras e tantos outros
o João Evangelista, o João Batista, o Tiago, o Lucas, o Marcos, o Mateus, como Emmanuel, como Chico Xavier, que está no mundo espiritual, já trabalhando, creio eu, que há muito tempo, que não é de hoje. Ele disse que gostaria de ficar pelo menos uns 10 anos. Eu acho que quando ele desencarnou, fez feito o doutor Bezerra. Já acordou, já olhou pela janela e já saiu a trabalhar. E nós estamos nos acomodando, estamos achando que a prece, a oração é só feita na hora do pedido. Não. Precisamos fazer na hora do agradecer. E é na dor, e é no sofrimento, e é na angústia que estamos passando agora, que nós precisamos agradecer. Então, o ato de gratidão, ele eleva a alma, ele eleva o espírito ao encontro com a divina, misericordiosa, serena. Porque nós rogamos a nossa mãe. A nossa mãe envia o nosso rogar para ela e ela envia para todas as suas legionárias para nos acolher, para nos orientar, para nos colocar nos vossos colos. Imaginemos quantos espíritos estão no mundo espiritual nesse momento, se movimentando para que nós possamos agora entender, principalmente eu que falo, principalmente eu que estudo, que leio, eu nem digo que estudo, eu digo que leio, principalmente eu que estou aqui à frente, porque são tantas batalhas, as batalhas mais difíceis ainda não é a da Covid. É, de fato, a dos nossos conflitos existenciais. A batalha mais complexa. A batalha mais difícil para que a gente possa crescer um pouco perante Deus, perante Jesus, perante Maria, perante Celina, perante Dr. Bezerra, perante nosso querido Chico, Emmanuel e tantos outros, é a do nosso autoconhecimento. Porque muitas vezes não compreendemos como o irmão espírita comete o suicídio. Se ele sabe que existe uma vida além dessa. Mas agora eu vou dizer a vocês, não é fácil. Porque nos momentos em que estamos passando, as vibrações estão sendo muito oscilantes. E nós sabemos que os inimigos do Cristo, do cristianismo, principalmente do Consolador prometido, aquele que veio para nos trazer aquilo que Jesus trouxe, mas que naquela época ainda não iríamos compreender, só agora, através do nosso Pentateuco, da nossa doutrina iluminativa, que traz a luminosidade, a luz às nossas consciências e que nos persegue, que nos asfixia. E muitas vezes somos nós mesmos, nossos próprios inimigos. Porque não temos nem tempo para fazer uma respiração. Entender que com essa respiração eu oxigeno meu cérebro. E na hora que eu tiver 30 segundos de oxigenação, eu não cometo nenhum delito. Nenhuma fala desgovernada. Eu consigo pensar e repensar. Mas o momento é difícil. Estamos passando, eu digo, ainda vamos conversando com algumas amigas, nós estamos como se estivéssemos naquele mar.
E aí tem aquele ciclozinho dentro do mar, não tem? Que vai levando e sugando tudo. Então a gente tem que estar bem longe, já sentindo ele se aproximar. É nesse momento que estamos. É assim que eu sinto que estamos. Por que nós não podemos nos abastecer ainda mais? A nossa própria consciência. Porque nosso querido irmão Haroldo, ele chegou e disse numa live que realmente para a gente entrar em equilíbrio a gente precisa de 4 horas de meditação. Já teve dias de eu estar em minha residência antes da Covid, de passar 2 horas e meia em meditação e não conseguir me equilibrar. Era exatamente 24 horas para uma reunião meditada. Por que será? Então, porque muitas vezes estamos com milhares de informações dentro da nossa consciência e não paramos para respirar. E aí vamos achar ruim quando Jesus pergunta para nós se queremos ser Maria ou Marta. Porque somos muito mais Marta do que Maria. Somos muito mais. Eu me vejo muito mais Marta do que Maria. Por isso, depois dessa palestra, que foi muito, mas muito gratificante fazer, que foram dias de pesquisa em que muito pouca informação existe. E quando eu entendi que o espírito dessa magnitude não precisa divulgar nada, ela está ali no silêncio dela. Ela está no mundo espiritual desde que ela foi filha de Jairo. Nossa Mãe Santíssima levou ela com ela desde essa época. E lá está Celina até hoje, conosco. Vez por outra, ela dá comunicação na Federação Espírita Brasileira. Mas os escritos não são divulgados. Enfim, nosso querido Divaldo ele recebe. Porque eu tenho uma colega que ela é muito amiga dele e ele já relatou que recebe. Vez por outra, ela está lá na missão também. Coisa linda. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha conseguido alcançar as expectativas de vocês, porque não fui eu, de fato não fui eu, apenas eu li e estou trazendo aquilo de pesquisa e o que vos fala da minha boca é exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Então sou eu que falo. Mas também não sou Paulo de Tarso. Não é ainda o Cristo falando. Eu ainda não tenho esse merecimento. Mas eu sei que é a minha ou o meu irmão espiritual que me auxilia nesse momento. E eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. E dizer que estou muito feliz e muito grata, que foi de fato uma batalha, porque o tema, ele é guardado. Eu não entendia por quê. Porque ela faz parte de uma construção para desconstruir todos aqueles que são muito, muito inimigos do nosso Mestre Jesus. Por isso ela é tão silenciosa. Jesus abençoe e ilumine a todos e que Deus possa estar em nossos corações hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito agradecido, Kátia, por sua mensagem tão elucidativa, tão clara, de energia tão pura para todos nós. E como você bem disse, a maior dificuldade é a nossa contenda interior
é a dificuldade de tudo isso, de nos transformarmos, de nos modificarmos, entendeu? Aquilo que trazemos e aquilo que precisamos renovar, e essa luta interior é que é o grande desafio. E que Maria Santíssima está sempre conosco e Celina, sua mensageira de luz, nos trazendo o amparo necessário para as nossas aflições, nossas dificuldades. É cultivar a fé e fortalecer a esperança. É o nosso caminho. Mas estamos muito agradecidos pela sua presença mais uma vez e pediria que você fizesse a prece de encerramento. É com imensa gratidão que rogamos ao Pai de infinita bondade, Deus, Pai do universo, que todas as constelações, todos os planetas possam se abraçarem nessas estrelas radiosas que eram nossas mensageiras divinas, a nossa Mãe Santíssima, o seu Filho muito amado, Jesus, todos que fazem essa construção da luz, do amor e da abundância. Que Doutor Bezerra de Menezes, que Celina, a mensageira do Deus, esteja conosco, com os seus médicos, nosso querido Eurípides Barcelona, Doutor Inácio Ferreira, as auxiliares no mundo espiritual, a nossa querida Maria Modesto Prado, Eulália, Célia, tantas outras, rogando a nós a misericórdia como anjo tutelar da mensagem divina. És misericordioso, enviastes, ó Mãe querida, o anjo da misericórdia celina, para nos acalentar e acalentar os nossos familiares, que nesse momento todos os nossos lares estejam sendo visitados pelos teus servos e servas, e que as nossas águas estejam sendo fluidificadas, que seja colocada a medicação a que estamos necessitando no momento, e que recebamos nesse momento um passe de todo o refazimento dos nossos centros de forças, iniciando pelo nosso coronário. Que nós recebamos os fluidos balsamizantes, que todos os trabalhadores do movimento cristão espírita de Pernambuco estejam se fortalecendo no teu amor divino, Mestre Jesus. E em nome de Itagiba, o anjo tutelar da nossa casa, em nome de Maria Santíssima, de nossa Mãe querida,
de Celina, sua mensageira. Em nome do Dr. Bezerra de Menezes e todos os espíritos que fazem esse trabalho, nós damos por finalizar a tarefa da noite de hoje. Muita paz. Que assim seja. Assim seja. E, então, pedimos aos irmãos que estão sob tratamento que mantenham-se harmonizados para esse segundo horário, para que sejam beneficiados com a elevação da mente, dos pensamentos e que fiquem em prece. Boa noite e muita paz para todos.